Olá, sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Mobilidade Elétrica do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Muito prazer, meu nome é professor Fábio Della Torre. Nós constituímos esse espaço com dois pilares muito importantes para que a sua formação seja realmente completa. O primeiro deles é que nós montamos uma infraestrutura laboratorial com recursos e ferramentais que realmente você vai aprender à prática. O segundo ponto muito importante é que a gente não deixou de lado toda a fundamentação teórica, de tal maneira que você vai ter uma estrutura completa e única dentro das universidades que oferecem essa capacitação e essa estruturação na linha de veículos elétricos e híbridos. Para você conhecer um pouquinho do que a gente tem aqui de oportunidade, eu preparei alguns ferramentais que nós temos disponíveis para a gente poder atuar em forma de diagnose, na forma de identificação de avarias e principalmente nas partes de desenvolvimento de software automotivo e também no processo de homologação. Então, vem comigo, eu vou mostrar cada pedacinho e dar os detalhes para você conhecer toda essa infraestrutura que preparamos aqui para vocês. O primeiro importante recurso que eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar para vocês é a nossa área que contempla um dinamômetro ativo, em que organizamos os 3 ciclos de homologação padronizados, FTP 135, WLTP e NEDC, e fizemos com que esse quid tivesse toda a instrumentação necessária para que a gente possa fazer a aquisição de dados e todo o processo de avaliação do consumo de energia desse veículo durante um ciclo de homologação. Então, uma das competências que o curso consegue e o laboratório ofertar a quem estiver participando com a gente é desenvolver todos os passos e as etapas que contemplam um ciclo de homologação, que é aquele momento final de entrega do veículo para o mercado. Então, vem conhecer um pouquinho aqui dos diferenciais que a gente possui no carro, inclusive uma demonstração prática do ciclo de homologação acontecendo. Então aqui, dentro do cofre do motor, a gente preparou uma instrumentação de tal maneira que eu tenho sensor de corrente fazendo a aquisição da energia proveniente da bateria, a parte toda da tensão proveniente da bateria, das fases do motor, tudo isso está sendo coletado por um sistema dedicado da Vector para fazer a coleta e aquisição de dados, e a interface ao qual o motorista vai ter de suporte é essa desenvolvida para dar o apoio do ciclo que vai, na verdade, estar sendo implementado, a trajetória que vai estar sendo, na verdade, proposta, e a bolinha é a movimentação do carro sobre o ciclo para demonstrar todo o processo que isso é executado durante essa fase de homologação. Anderson, mostra um pouquinho como funciona isso para a gente. O segundo grande diferencial aqui da nossa infraestrutura são os equipamentos, os recursos que nós escolhemos para contribuir em diferentes expertises dentro da nossa jornada aqui no Laboratório de Mobilidade. Então a gente tem equipamentos que permitem vocês executarem a intervenção no veículo, tais quais todos os EPIs que se precisam para isso, os equipamentos referenciando a parte de bloqueio e trava, para garantir que ninguém faça energização do carro, senão o responsável ao qual executou essa desenergização. Ferramentais que a Autel trouxe como suporte para a gente, para ter uma extensiva linha de oportunidade de diagnose e identificação de avarias, com scanner de última geração e ferramental dedicado para fazer essa intervenção em baterias e não necessariamente utilizando a rede do carro. Eu tenho ferramental para fazer a pinagem diretamente no conector de comunicação com o BMS da bateria e todas as demais complementações que se precisam para que a gente tenha a oportunidade de aumentar o expertise e o conhecimento de quem nos procurar. Então, desde instrumentos, por exemplo, mais clássicos, como o multímetro e os alicates amperímetro, tanto AC quanto DC, as pontas de prova clássicas que têm a oportunidade de fazer a medição pontual, ou as pontas de prova que têm a função de pinça e garra em diferentes concepções, todas elas compatíveis com o nível de tensão ao qual nós vamos trabalhar aqui no laboratório. Um medidor de isolação elétrica, que carinhosamente o pessoal chama de megômetro, para avaliar as questões que
falhas de isolação possam acontecer eventualmente e a importância de uma isolação elétrica dentro do sistema atrativo elétrico. Um battery tester da Hioki para fazer identificações de medição de resistência interna e componentes de avaliação individual de célula ou de módulo de bateria. Um miliomímetro para entender a importância que envolve a resistência de contato, todo esse conceito dentro das montagens e desmontagens que envolvem eletrificação. Um instrumento desenvolvido internamente pelo laboratório, que é um conjunto de resistências mais baixas, para colocar o carro numa condição de falha de isolação elétrica e junto com o equipamento de diagnose, ter a oportunidade de identificar de que maneira o carro vai se comportar, quais são as condições, tudo dentro de uma segurança, respeitando as premissas para que todo esse procedimento de segurança possa ser realizado com mérito, com prática, com hands-on, fazendo com que o aprendizado teórico se complemente com o recurso prático do laboratório. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o nosso dinamômetro ativo para a gente cuidar da parte de homologação, tudo que envolve essa etapa importante do projeto, todo o ferramental que a gente tem disponível para fazer intervenções no veículo, tirar a bateria, entrar na parte de diagnóstico, fazer avaliações de falhas de isolação de uma maneira segura. Agora vocês vão conhecer o terceiro grande diferencial dessa infraestrutura laboratorial, que é para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento de software automotivo. Só complementando a parte de diagnose e segurança, a gente tem aqui nas bancadas, nas gavetas, todas as ferramentas isoladas, chave combinada, chave de fenda, torques, jogo de chave boca, alicates, tudo dentro do padrão de ferramentas isoladas de alta tensão para fazer qualquer tipo de intervenção que se faça necessária no carro com segurança. Então, essa área aqui foi pensada para a gente trabalhar especificamente com os recursos que a Vector fornece, que são as unidades de gerenciamento de arquitetura aberta VN8911, com a IOPIG, que é uma interfacezinha que me permite alguns sinais discretos a serem colocados e gerados pela essa unidade, e o Canui como ferramenta não só de desenvolvimento para toda a análise da rede CAN, como também desenvolvimento do próprio software automotivo. Então todas as estações aqui do laboratório, elas estão interconectadas com um cabo de rede que permite a comunicação CAN com cada estação de trabalho. Só para acompanhar um pouquinho da proposta e da dinâmica, como funciona a aula, aqui eu deixei nas TVs a informação que está chegando até o meu computador, usando uma interface USB CAN, em que eu estou monitorando os dados que estão trafegando na CAN entre duas estações de trabalho. A primeira delas é que nós montamos um sistema drive-by-wire, para poder fazer a demonstração do momento que você pisa no acelerador, a abertura da válvula borboleta e a criação de mensagens CAN correspondentes dessas informações. E na última bancada, a gente tem uma máquina elétrica, 48 volts, de aplicação em sistemas MHEV, onde no momento que eu vou pressionar o pedal do acelerador, a máquina elétrica recebe a requisição de torque, começa a executar a movimentação, e aí na tela dá para ver os bytes sendo alterados ao longo desse funcionamento. O quarto espaço aqui do Laboratório de Mobilidade é essa sala, onde a gente tem a oportunidade de fazer toda a parte que envolve simulações. Então, com recursos fornecidos, por exemplo, pela Matchworks, MATLAB Simulink, pela Siemens, Siemens Amesim, e pela Gama, com todas as ferramentas do GT Suite, a gente tem a oportunidade de trabalhar as diferentes expertises, tanto da linha de modelagem e simulação voltada para powertrain elétrico, como também modelagem e simulação voltada para soluções que envolvam motores a combustão. Não menos importante, a gente também tem aqui dentro do laboratório uma infraestrutura que contempla as características necessárias para a recarga dos carros que necessitam desse recurso, sejam eles, por exemplo, 100% elétricos ou combinados com motor a combustão. Então, em específico aqui no laboratório, toda a solução de recarga é uma solução de recarga do formato Wallbox, fornecida pela ABB, que é uma empresa parceira nossa aqui do laboratório, em que esse modelo em particular é um Wallbox AC de 22 kW, que eu tenho a oportunidade de fazer as análises de curva de recarga,
as questões que envolvem toda a parte de comunicação entre o carro e a estação de recarga, olhar o conector e entender qual é a função do pino de proximidade, do pino de comunicação, a largura de pulso, as amplitudes envolvidas, tudo que se faz necessário para essa comunicação ser assertiva, eventualmente sinalizar os momentos que ocorra uma avaria, por exemplo, com uma falha de aterramento, alguma incompatibilidade do lado do BMS sobre temperatura, desbalanceamento de células, tudo que você vai ter a oportunidade de experienciar com uma intensa atividade prática, suportada por uma teoria de altíssima excelência, com professores de ponta que estão esperando você para atuarmos juntos nessa sua trajetória de sucesso.